Como que o All-Star Game chegou ao ponto em que estamos hoje? Segundo Stephen A. Smith, as competições que tem antes do Jogo das Estrelas, principalmente o Dunk Contest, tem um vilão. LeBron James refusing to participate in the Slam Dunk Contest was the beginning and the spark plug of its demise. Period. A ideia do All-Star Game seria simplesmente trazer durante um final de semana os melhores jogadores de basquete do mundo para competir em diferentes tarefas. Trazer os jogadores mais rápidos e habilidosos para fazer um circuito de habilidades. Trazer os jogadores que saltam mais alto e que dão as melhores enterradas para fazer uma competição de enterradas. Os melhores arremessadores para ver quem se daria melhor em uma competição de arremessos. Separar um time com os melhores jogadores do mundo, divididos em duas equipes, para ver quem levaria melhor. Eles tentaram melhorar o entretenimento e não conseguiram. Então, a partir da patifaria que eu assisti nesse final de semana, vamos começar o Exposed. Dia 17 de fevereiro de 2024. O primeiro evento, o desafio de habilidades, que absurdamente 50% dos jogadores não queriam participar. Ou você vai me falar que em uma rodada o Tyrese Maxey errou o caminho. Cara, tem uma quadra de LED indicando no chão uma seta vermelha gigante por onde ele deve ir. Ok, na rodada seguinte o Paulo Banchero errou da mesma forma. Você realmente não tava nem olhando o que os caras do trio anterior estavam fazendo, pô? Qual é, cara? Anthony Edwards começou já afirmando que durante esse final de semana só usaria a mão esquerda. Ou seja, de forma alguma ele levaria a sério um final de semana das estrelas. E por quê? Porque ele simplesmente pode. É o final de semana dele, né? Então, após assistir esse torneio de habilidades, o time que tinha o mínimo de vontade levou a melhor, que foi o trio de Indiana. O desempate, inclusive, foi épico com esses arremessos do meio da quadra, ainda mais vindo das mãos do Haliburton, né, o queridinho da cidade de Indiana. Após isso, tivemos o evento de 3 pontos. Eu tenho um carinho muito grande por esse evento, porque foi a primeira vez que eu assisti o All-Star Game ao vivo e tinha um jogador do Knicks participando, que era o Steve Novak, lá em 2000 e bolinha. A primeira rodada do 3-Point Contest foi muito bacana. Os jogadores fizeram belas apresentações, o Tyrese Haliburton representando Indiana, Karl-Anthony Towns fez também uma bela apresentação, Trae Young veio muito bem nessa competição, e ainda mais porque tinha um queridinho do Guibera também, torcedor de Nova York, o Jalen Brunson. E sobre a apresentação do Donovan Mitchell, não foi tão bem, mas uma coisa que eu acho bizarra é o arremesso dele, que parece que foi feito no 2K, tá ligado? Olha esse molde, parece que o cara pegou a base 25 com um release Donovan Mitchell e virou esse arremesso aí com a perna aberta. Mas tudo bem, os 3 primeiros jogadores que eu citei sobre a competição de 3 pontos, foi incrível que eles empataram todos com 26 pontos. E logo depois deles, parecia que viria o quarto jogador a fazer 26 pontos, Jalen Brunson. Ele conseguiu 24 pontos, faltando 3 arremessos ainda naquele hack de Moneyball. Porém, infelizmente, isso aconteceu. Pois é. A minha mais genuína reação foi algo semelhante ao Karl-Anthony Towns nesse momento. E Damian Lillard foi o último. E incrivelmente tivemos o famoso Dame Time. Ele teve um início lento, errando um bocado de arremessos, mas como conhecemos, um dos melhores arremessadores da liga, ele acertou 7 dos últimos 8 arremessos para empatar como o quarto competidor a fazer 26 pontos. Mas é aí que, como para as finais do campeonato de 3 pontos só passam 3 competidores, eles precisaram fazer uma rodada extra de desempate. E nessa rodada extra, ao invés de eles participarem fazendo os 27 arremessos, eles têm que fazer o máximo de arremessos possível em apenas 30 segundos. Começando pelo Trae Young, que conseguiu 15 pontos. Depois, o nosso mano Tyrese Haliburton conseguiu 12 pontos. Mas quando veio Karl-Anthony Towns para dentro de quadra, é que a coisa ficou feia. Durante os seus 5 primeiros arremessos, visivelmente ainda no primeiro hack, ele estava com o pé em cima da linha. E se a gente prestar atenção neste momento, o árbitro ficou indeciso entre marcar como válido, como não válido as pontuações, apontou na primeira vez que ele arremessou, cancelando um dos arremessos, mas depois consentiu, validando os arremessos, mesmo ele tendo visto a irregularidade do pé do Karl-Anthony Towns em cima da linha. Então, ou seja, do primeiro hack dos 5 arremessos que o Karl-Anthony Towns fez, apenas um teria sido válido. Outros 3 foram com o pé em cima da linha, mas apenas um foi cancelado. Porém, se a gente fizer a conta certa, o nosso mano Karl-Anthony Towns só sairia do primeiro hack com 1 ponto, e não com 5. Então o correto seria que ele fizesse 11 pontos, e dessa forma, a final seria Tyrese Haliburton, Trae Young e Damian Lillard. A rodada de desempate não teve apenas esse erro, já que o Lillard, por sua vez, matou um arremesso que também era inválido, pois a bola não tinha saído de suas mãos ainda quando ele deu o último arremesso. Mas fazendo a correção do que seria a classificação, o Damian Lillard de qualquer jeito iria para a final ainda. Na rodada final, que é a hora da verdade, Karl-Anthony Towns estava com 22 pontos, Trae Young fez 24 pontos,
E Damian Lillard, sem violar nenhuma regra do evento, fez 26 pontos, sendo o grande campeão do 3-Point Contest de 2024. Observação no último arremesso. Defendendo seu título pelo segundo ano consecutivo. Depois disso, tivemos o evento mais aguardado da noite, Sabrina Ionescu versus Stephen Curry. O hype desse evento foi insano. Tava todo mundo querendo ver o resultado do duelo desses GOATs do 3-Point Contest. E se você não sabe o motivo do duelo dos GOATs, calma que eu te explico. Em 2021, Stephen Curry, versão cabelo quadradinho Zé Curubu, lançou o recorde da competição masculina. Ele cravou 31 pontos na rodada classificatória. E logo em seguida, na final da competição, ele fez o suficiente, 28 pontos, para superar no último arremesso por apenas um ponto Mike Conley, que tinha 27 pontos e viu o troféu do desafio de 3 pontos Bubble escapar pelos seus dedos. Já Ionescu fez o recorde de Curry ficar pequeno no ano passado, onde ela fez os incríveis 37. Sim, 37 pontos numa rodada de 3-Point Contest. The greatest performance we have ever seen in this contest, and it is not even close. E saiba que as competições da WNBA têm o mesmo número de arremessos que a da NBA. As diferenças são que a bola feminina é ligeiramente mais leve e um pouquinho menor, e a distância da linha de 3 pontos, que na WNBA é 6 metros e 75 centímetros, já na NBA é 7 metros e 24 centímetros. Só por isso, a Sabrina já merece todo o respeito, porque quando surgiu os rumores da competição de 3 pontos dela contra o Stephen Curry, e ele aceitou esse desafio, ela teve que se adaptar e falou que arremessaria da linha de 3 pontos masculina. Pra quem joga basquete sabe que você se adaptar, dar um passo mais pra trás e arremessar consistentemente dali, coisa que você já tá fazendo há anos, arremessando um passo mais pra frente, não é tão simples assim. Talvez pra Sabrina um pouco mais do que pra nós, meros mortais, mas continuando. Sabrina começou muito quente na competição, com 7 arremessos convertidos consecutivamente, e ao longo da sua apresentação, mostrou por que ela era recordista da WNBA. No final de sua apresentação, ela encerrou com 26 pontos, o mesmo número de pontos que Damian Lillard fez para poder ser campeão da competição masculina. Porém, desafiar o Stephen Curry é complicado. Ele é a real jararaca. E em sua apresentação, ele fez 29 pontos. Ganhou da Sabrina, além de ter superado todos os concorrentes masculinos com sua única tentativa, o que o torna campeão do 3-Point Contest tanto masculino quanto do desafio, teoricamente, e ainda levando pra casa esse belo cinturão de GOAT do 3-Point Contest. Esse prêmio foi muito bacana e me deixou meio pensativo. Será que alguém agora vai desafiar o Stephen Curry pra tirar o cinturão dele? Com certeza não era isso que ele estava pensando nesse momento aqui da entrevista da Sabrina. Provavelmente ele devia estar pensando, será que dá pra trocar o Klay Thompson e trazer a Sabrina pra jogar comigo no Golden State? Enfim, chegamos ao evento mais esperado de sábado à noite, o Dunk Contest. Começamos com a enterrada de Jaime Jaquez Jr. Ele saltou por cima de Shaquille O'Neal e deu um catavento. Ok, teve uma escoradinha ali no ombro, mas foi uma bela dunk pela dificuldade de saltar um cara de 2,16 metros. Mas ele foi lá e recebeu esta nota. A segunda foi a dunk de Jacob Toppin, irmão do antigo campeão do Slam Dunk, Obi Toppin, que trouxe seu irmão ex-campeão até a quadra e fez essa enterrada. E recebeu praticamente a mesma nota do Jaiminho. E o meu pensamento ao ver essas duas primeiras enterradas e as notas delas foram o seguinte: eu acho que esse ano os jurados estão um pouquinho mais rígidos com questão as notas, né? Não estão distribuindo tantos 49 e 50 como era antigamente, até chegar o Jaylen Brown. Ele trouxe um sósia do Dominique Wilkins. Sim, ele deve ter gastado o tempo dele pra achar um cara parecido com o Dominique Wilkins. O cara entrou fazendo essa graça que tu tá vendo aí, inclusive deixou o cover do cara ao lado do original lá na mesa de jurados. Só por isso, já foi o motivo do cameraman esquecer de trocar durante a enterrada dele de apresentação. A gente ficou assistindo o cover dele reagir à dunk dele ao invés de assistir a dunk de início. E a ideia era ele recriar a dunk de Dominique Wilkins do Slam Dunk de 1985. E o Dominique Wilkins criativamente repetiu essa dunk de novo em 1988. A dunk foi bonita e ele fez a execução de primeira. Mas me explica o que justifica a dunk dele ter uma nota maior do que as duas anteriores. As caretas do sósia? Mano, isso não faz sentido pra mim. Mas seguimos. O defensor do posto de campeão do Slam Dunk
era Mac McClung, que veio para sua apresentação. E simplesmente ele fez algo que eu nunca vi na vida. Ele saltou uma pessoa, pegou a bola, soltou a bola no ar, pegou a bola de novo e duncou de costas. Eu não sou um especialista, longe de mim, mas isso é de longe um 50 com toda certeza. Isso nunca aconteceu na história do Slam Dunk. Pode ter acontecido em outros campeonatos de enterrada, mas não no da NBA. Alguns podem falar que não foi um 50 porque ele errou a primeira tentativa, mas já tivemos notas de 50 pela execução da dunk em segundas e terceiras tentativas, porque cumpre aquilo que a gente conversou a respeito de criatividade, dificuldade e execução. O cara não ficou tentando várias vezes, ele acertou na segunda tentativa e ele recebeu um 48. Sim, um 48. Eu não sou maluco, eu juro. Escutem a reação do comentarista. Look at him. That is not normal. That is not normal. If everything else was like 48s and 49s, this is 50. Come on, man. This should be 50 across the board. This should be 50. Am I right? This should be 50? This should be 50 across the board. Oh, they tripping. 46? They're tripping. What? Pois é, eu acho que meu mano, Daniel Hillman, estava acompanhando a apresentação de McClung com os olhos fechados. E os comentaristas ficaram tão indignados com o que aconteceu e a reação deles comentando a respeito do ocorrido na rodada do McClung durou por várias outras rodadas. Até um momento que um deles teve que falar, supera, cara. E pra ser sincero, essa nota que eles deram por McClung foi um dos maiores motivos de eu fazer esse vídeo. Então se você estiver gostando desse tipo de conteúdo, mano, considere se inscrever aqui embaixo. Ativando o sininho você recebe todos os vídeos como esse em primeira mão, além de deixar o like, você fortalece muito pro meu trabalho. E se você quiser entrar pro time do Guibeira, a gente tem alguns benefícios para os membros desse canal. Tem um botãozinho aqui embaixo, dá uma olhadinha depois. E vamos pela segunda rodada agora do Dunk Contest. O Jaiminho deu uma dunk bacana, ok. A diferença é que ele tava de boné. Depois dele tivemos o Jacob Toppin em sua segunda dunk. E essa dunk, ela é bem difícil. Se você prestar atenção, ele tá indo pro lado contrário da sua mão dominante. Ele deu um 360 passando a bola por entre as pernas e ainda cravou com as duas mãos. Com a nota dos jurados, visivelmente a plateia se irritou e começou a vaiar. E também tivemos visivelmente a frustração de Jacob ao ver a sua nota. E calma, que ainda vem mais. Porque em sua segunda enterrada, Jaylen Brown pediu para ser o último. Então o McClung veio para fazer a sua segunda dunk e fez essa enterrada. E foi bacana, mas não se compara nem de longe com a primeira apresentação dele. E os jurados, após as vaias que receberam, parece que quiseram recompensar pela nota errada. E o mesmo cara que votou 46 na anterior, votou 50 para essa segunda apresentação. E na vez do Jaylen Brown, ele chamou o Kai Cenat, um dos maiores streamers do mundo que já tem 1,35 m em pé, mas ele precisou colocar o cara sentado. Ele saltou por cima dele, errou a primeira tentativa, e na segunda tentativa ele acertou, mas ainda assim ele tentou enganar os jurados, fingindo que cobriu os olhos durante a dunk. E ele passou com essa enterrada para a final. Na grande final, Jaylen Brown começou com uma dunk legal, mano. Foi um 360 com um catavento, onde ele fez um tributo a um jogador universitário que faleceu antes da oportunidade de tentar entrar na NBA. Parece que todas as dunks que ele preparou para esse evento foi tudo baseado em homenagem. Na primeira dunk da final, o McClung saltou por duas pessoas, mas errou sua primeira tentativa. Rapidamente ele levantou do chão e já consertou o erro. Ele saltou por cima dessas duas pessoas com uma impressionante facilidade e finalizou com um catavento. E o mais impressionante é que ele chega com os olhos muito próximo do aro. E sim, o Mac McClung tem apenas 1,88 m de altura. Na última dunk, o Jaylen Brown fez a sua terceira homenagem dessa noite. Dessa vez foi para Michael Jackson. Ele colocou uma luva brilhosa na sua mão esquerda, saltou por cima de Donovan Mitchell para mostrar que ele tem a mão esquerda, e a melhor parte dessa dunk foi com certeza o Donovan Mitchell fazendo o sinal da cruz antes dele executá-la. Vendo que o Jaylen Brown colocou o Donovan Mitchell, que tem 1,91 m de altura, Mac McClung decidiu colocar o Shaquille O'Neal ali. E o mais impressionante nisso é que ele conseguiu achar uma camiseta de high school do tamanho do Shaquille O'Neal. E fez isso. Pois é, após os julgamentos mais duvidosos que eu já vi na história do All-Star Weekend, eles entregaram um grande 50 pro Mac McClung. Com todo o mérito, ele foi campeão do Dunk Contest. Ele estava competindo contra bons dunkers e contra 5 jurados. E antes de eu começar, calma, hater, eu sei que os caras não querem se machucar. E agora chegamos ao dia 18 de fevereiro, o All-Star Game. Imaginem vocês colocarem os melhores jogadores do mundo numa quadra de basquete. Qual que vai ser o nível de competitividade de um jogo como esse? Foi um jogo sem defesa, onde tivemos apenas 3 faltas durante 48 minutos, saiu 397 pontos, os caras deixaram o Karl Anthony Towns fazer 50 pontos parecendo uma criança brincando num parque de diversões. Engraçado, ele era o único cara que estava suado em quadra. Damian Lillard foi o MVP, fazendo 2 arremessos do meio da quadra, finalizando esse jogo com 39 pontos e sendo o único jogador desde Michael Jordan a conseguir 2 títulos no mesmo final de semana das estrelas. Além desse recorde na pontuação ser algo catastrófico, tivemos o maior número de arremessos de 3 da história, foram 168 tentativas. Foi uma noite muito especial para LeBron James também, que se tornou o jogador com o maior número de seleções para o All-Star Game. A noite do dia 18 ele completou sua 20ª aparição no evento. Vida longa ao rei. E observação, tancando ainda.
Não vou negar que tiveram lances legais, como a caneta do Trae Young e o bloco do meu mano Stephen Curry. Mas foi um belo suco de desinteresse dos jogadores, que eles literalmente não defenderam. É só você dar uma olhada nessa posse que está passando na sua tela agora. Mas felizmente a gente tinha dois europeus que roubaram a cena. Luka Doncic e Nikola Jokic mostraram o quão eles poderiam ser o entretenimento puro dentro e fora das quadras do All-Star Game. Primeiramente vamos falar a respeito dos lances que eles fizeram dentro de quadra. Luka Doncic mandou uma ponte aérea pro Jokic, que finalizou com essa bandejinha. O Jokic trollou todo mundo ao fingir que ia dar uma baita de uma enterrada e fez uma bandeja. Luka Doncic ficou animado depois de ele dar uma enterrada e pensou, agora é meu momento de brilhar. Tentou fazer uma ponte aérea pra ele mesmo e esse foi o resultado. Baita bloco do aro que logo em seguida saiu uma bola de 3 do meio da quadra do Damian Lillard. Ben Adebayo ainda no primeiro quarto jogou a bola nas costas do Jokic pra matar uma bolinha de 3. Até quando ele não faz o lance, o jeitinho especial do Jokic faz com que eu ache mais engraçado. Ainda mais que ele depois foi reclamar com o árbitro pedindo pra dar uma falta técnica pro Ben Adebayo. Ah, esse Jokic. E o Nikola Jokic incrivelmente enterrou nesse jogo. Ele fez uma tabelinha com o peito do Luka Doncic para depois se consagrar com a enterrada. E a tabelinha deles? De Luka pra Jokic, de Jokic pra Luka, depois pra Shai Gilgeous-Alexander. Coisa linda. Luka Doncic também fez a bandeja mais lenta da história do All-Star Game. E o jogo tava tão escaralhado que faltando 32 segundos pra acabar o segundo quarto, o Luka Doncic tá com a bola de antes do meio da quadra. E o mais engraçado é que depois disso, o Jokic ainda pediu pra substituírem o Luka Doncic. E quando chegou ao final da grande apresentação de falta de defesa, o All-Star Game, geralmente se o placar já tá definido, os jogadores usam esses últimos resquícios de tempo pra poder fazer uma competiçãozinha de enterradas, tentando entregar o último do entretenimento para o fã de basquetebol que estava assistindo até tal horário. E foi aí que caiu na mão de quem? Dele. Nikola Jokic, que visivelmente pegou o impulso, pegou velocidade e fez isso aí, cara. E tudo isso que eu trouxe de entretenimento até agora pra vocês dessa dupla europeia foi apenas o que rolou em jogo. Agora vamos ver o que eles aprontaram fora disso. Vamos começar com o momento em que o Luka Doncic estava dando a entrevista. Nikola Jokic foi lá atazanar ele e colocar água nas costas do cara. Depois, quando Nikola Jokic estava de costas durante o aquecimento, Luka Doncic foi lá e tacou uma bolinha na nuca dele. Depois os dois se enganando, quem ia arremessar, quem ia atrapalhar o outro durante o arremesso, foi uma cena muito bacana. Depois, quando os dois estavam dando algum tipo de tchauzinho ali pra multidão, fazendo uma graça com os fãs, Nikola Jokic se vingou daquela bolada na nuca. Sem falar na trollagem que eles fizeram com o Stephen Curry. Enquanto o Luka Doncic estava distraindo ele, Nikola Jokic veio e posterizou o Curry. E pra finalizar, quando encerrou o jogo, perguntaram a respeito de Luka Doncic pra Nikola Jokic. E essa foi a resposta dele. Yeah, Luka is terrible. Luka is really bad for this game. He's worse than me. 100%. A vibe da amizade desses dois é outro nível. E eu só digo uma coisa, se você nunca imaginou como seria o resultado desses dois jogando juntos numa equipe mesmo da NBA, você já morreu por dentro. E o mais incrível é que ele tava realmente num bom humor absurdo, dando risada pra todos os lados. E o que você imagina que foi o motivo? My horse won today race, if anybody wants to know. I did want to know, thank Yeah, you. in Rome. Congratulations. Yeah, my horse was good. Bueno, sí.